Na aula de hoje, vamos continuar os nossos estudos de física moderna. Vamos falar agora um pouquinho sobre física quântica, a física dos quântons, a física do quanta. O que é isso? Bora entender um pouquinho mais disso agora. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, beleza? Belezinha? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, professor Sanhan aqui. E aí, na nossa aula de hoje, enquanto a gente vai trocando uma ideia, como sempre, já pega seu material, a teoria que eu vou passar para vocês começa lá na página 55, mas abra seu fichário, abra seu caderninho, vamos fazer algumas anotações hoje, porque a aula vai ser só de teoria, vamos falar sobre física moderna. Ó, se liga nisso aqui, cara, relatividade, já vimos praticamente tudo de relatividade aí, os conceitos, as ideias principais, algumas contas também já fizemos, e a partir de agora vamos falar então sobre física moderna. Nosso titio Max Planck vai ser o alvo dessa aula. Continuaremos a falar sobre física quântica, física moderna, relatividade, e aí um pouco disso tudo a gente já viu e agora a gente vai continuar falando sobre o desenvolvimento e a história da física quântica. Logo de cara, coloco essa imagem para vocês, e aí, o que você acha que é essa imagem? Pensa comigo. Essa imagem, por mais estranho e por mais incrível que pareça, é um átomo, tá? Então, o final de toda a nossa matéria, o final de tudo isso, você vai perceber que o átomo é isso aí, tá? Então, mas como assim? O que é isso? Isso é o átomo? É, exatamente, cara. Essa figura aqui representa para nós um átomo. Calma, mais pra frente a gente vai conversar sobre isso, mas vamos entender um pouquinho sobre o contexto, né? Onde nós estamos, o que estamos falando. Ó, o que aconteceu aqui? Lord Kelvin, vocês conhecem esse cara aqui? Lord Kelvin, um físico, um dos mais famosos aí, né? Deve perder para o Einstein e para o Newton, mas o Kelvin, inclusive, a escala de temperatura Kelvin é em sua homenagem, né? Então esse cara não é qualquer um. A temperatura, a unidade de medida de temperatura absoluta de todo o sistema internacional é em homenagem a esse cara aí. Bom, ele morreu em 1907, pegou ali o comecinho da física moderna. A física moderna começou em 1900. 1905 vem o Einstein com as suas teorias, e aí, logo em 1907, ele foi-se, nos abandonou, nos deixou aqui. Mas ele era um físico inglês, bonitinho, olha só, que bela barba, né? Fazia Papai Noel no final do ano, com certeza. Mas, e aí? O que ele falava sobre a física? Ele falava assim, ó, a física abrange só essas coisas aqui, só tem isso aqui na física. Ele falava assim, ó, a gente tem a mecânica de Newton, é uma coisa importante que a gente tem para estudar. Temos aí também o eletromagnetismo de Maxwell, embora a gente não tenha estudado as equações de Maxwell, né, mas vocês já têm uma boa noção de eletromagnetismo, afinal de contas acabamos de acabar esse curso, não é verdade? E depois vem a parte da termodinâmica de Boltzmann. Aí, gente, o que você tem que se ligar aqui? Termodinâmica, o começo da termodinâmica é ali, PV-T, PV-NRT, Lei Geral dos Gases, uma parte do que a gente chama de físico-química ali. Logo depois disso a gente vai para máquinas térmicas, máquinas a vapor, todo o funcionamento desse tipo de máquinas e desse tipo de tecnologia que foi desenvolvida lá na Revolução Industrial. Bom, Kelvin chegou no final do século XIX e falou, gente, só tem isso aqui, a física acabou, a gente tem que, já estudamos isso aqui, não tem mais nada para a gente descobrir, acabou a física, tá? Então, ele mesmo afirmava isso, ó, não há mais nada para descobrir em física, não há mais nada para a gente estudar, a gente só tem aí dois probleminhas, tá? Tô brincando, ironizando, satirizando aqui, porque eu acho que ele falava desse jeito, né? Com a noção e o conhecimento que ele tinha de física, ele acreditava nisso fielmente, né? Nisso que ele estava falando. Então ele dizia assim, ó, há duas pequenas nuvens no horizonte da física. Então assim, só, ó, a física inteira, já descobrimos tudo, não tem mais nada para estudar, só que agora tem aí duas coisinhas, duas nuvenzinhas, né, coisa besteirinha, logo a gente resolve isso aí, ó, definido, acabou a física, vamos embora, não tem mais nada para fazer, vamos estudar outras coisas aí, beleza? Foi isso que ele quis dizer, mas aí, gente, o que acontece, né? O mundo dá voltas, né? Literalmente o mundo dá voltas. Bom, vamos lá, as duas nuvenzinhas. A primeira nuvenzinha que ele estava se referindo aí era o fracasso da experiência de Michelson e Morley ao medir a velocidade da luz através do éter em direções perpendiculares, né? Então aqui eles não conseguiam chegar num consenso, né? Nessa época, nesse começo aí do século XX, final do século XIX, o pessoal fazia alguns experimentos para conseguir medir a velocidade da luz.
Inclusive é legal você pesquisar isso aí, dar uma olhada lá, ver o que você acha, né? Quais são as experiências, como é que os caras faziam para medir a velocidade da luz. É bem interessante ver. E os valores, né? Conforme os valores vão subindo até chegar aos valores mais próximos aí que a gente tem hoje em dia. Mas aí, cara, já começa um problema aqui, né? Medir a velocidade através do éter. Éter, o que é isso, né? Não é Thor 2 não, tá? Que tem o éter lá, depois ele vira uma joia do infinito. Não tem nada a ver com isso não, tá? Esse éter aqui, cara, é porque assim, aqui na Terra, né, quando você olha para os mares, você tem um meio, você tem um fluido ali, né? Você tem a água porque você se locomove, né? Quando você vai para o ar, né, a gente se locomove num fluido também, que é gasoso, tem ar, então beleza, assim, tem algumas interações, tem resistência do ar, né? Você já brincou quando você está no carro com o vidro aberto, você põe a mãozinha, faz assim, você tem algumas interações, você consegue fazer algumas experiências com o ar. O pessoal, embora na época, né, eles não conseguiam sair da Terra, por enquanto, só conseguimos sair lá em 1950, 1940, que a galera começou a sair da Terra. Então, em 1900, eles não conseguiam sair da Terra, e eles achavam que no espaço também era repleto por um meio que, na época, eles chamavam isso de éter, tá entendendo? Então, o que é esse éter? É um meio onde ficam os planetas e estrelas, e todo mundo fica no éter, entendeu? Então, aí já começa um problema, não existia esse éter, não tem esse éter, né? A gente pode dizer que não tem nada, mas nada é muito relativo, mas enfim. E outra coisa também que era muito grave, né, um problema, era a dificuldade de explicar a distribuição de energia na radiação de um corpo aquecido, tá? Isso aí, mais pra frente, ficou chamado como radiação de corpo negro. Então, ó, só tem esses dois problemas aí, resolvendo isso aí, acabou, vamos embora, todo mundo pra praia, não tem mais física, acabou. É mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Mas bom, aí, gente, começou, essas nuvenzinhas foram crescendo, foram tomando força, viraram furacões, né? Praticamente isso, né? Então vamos lá. Dessas duas nuvenzinhas, o que acontece? O nascimento da física moderna, para responder as questões, né, os problemas, surge a física moderna. Vem o Einstein também, logo depois disso, com a teoria da relatividade, e claro, toda a física quântica, que é a parte que a gente vai estudar agora, né? Teoria da relatividade já estudamos, já vimos bastantes vídeos sobre isso, já vimos bastante conceitos e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre física quântica, beleza? Bom, e aí, vamos lá, física quântica. O que tem na física quântica? Vamos ver essas coisas aqui, né? Nós vamos estudar tudo isso aqui. Radiação de corpo negro, primeiro tópico. Depois a gente vai para a teoria dos quanta. Quanta coisa, né? Tô brincando. Já vou explicar o que é esse quanta aí. Efeito fotoelétrico, átomo de Bohr. Aquela imagem que eu mostrei para vocês logo no começo não é o átomo de Bohr ainda não, tá? Aquilo ali é o átomo de Schrödinger. Não sei se vocês lembram disso, mas enfim. E aí depois outras coisas também que vamos falar é a natureza da luz. O que a luz é? Ela é matéria ou ela é onda, né? Ela é onda ou é matéria? E aí a gente já responde aqui embaixo, né? Dualidade onda-partícula. Existem as duas coisas, né? Objetos que se comportam como onda em dada situação e depois em outra situação eles se comportam como partículas. Você fala assim, por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe, enfim, ninguém se deixa para lá. E aí lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, tá? É quase o nome de ketchup, mas enfim. Aí, gente, vamos lá, vamos com calma aqui. Radiação de corpo negro, vamos estudar isso aqui bonitinho, juntinhos, você e eu. Aí, ó, como é que funciona a radiação de corpo negro? É isso que eu quero que vocês peguem comigo agora. Então, um corpo negro é um objeto que dentro dele ele é completamente escuro. Tá? Então pensa assim, uma cavidade que ela é muito pequenininha, a entrada de luz aqui, o orifício. Então quando você joga uma luz lá dentro, o que vai acontecer com essa luz? Né? Como ele é preto por dentro, por isso que ele chama corpo negro, essa luz a hora que bate aqui, parte é refletida, parte é absorvida, bate aqui, parte é refletida, parte é absorvida, bate de novo, parte absorvida, parte refletida, vai, até que some e o corpo negro absorve tudo, por isso que a gente chama de absorção de corpo negro. Então, aqui, o que você tem que se ligar, né? O que é um corpo negro? É um corpo que se você jogar luz dentro dessa cavidade, vamos pensar assim, é uma cavidade, tá? Se você jogar alguma, não vamos falar só luz, né? Hoje em dia, pô, vocês estão no final do terceiro colegial, né, cara? Se você jogar qualquer onda eletromagnética aqui, ela fica confinada, ela não consegue sair. Eu vou falar luz só para a gente, né, interagir com a matéria, luz a gente vê e tal, mas qualquer onda eletromagnética que você jogar aqui, acabou, ela não sai mais, ela vai ficar confinada ali, não tem como sair, tá? Então, o que esse corpo faz? Ele não reflete para fora, né? Ele, dentro dele você tem algumas reflexões, mas ele não, vamos analisar assim, né?
Esse é o objeto. Se você jogar alguma coisa dentro dele, ele absorve e lá de dentro dele não sai nada. Então, de dentro não reflete para fora. É isso que a gente está querendo dizer aqui, tá? E aí, ele é também um emissor ideal, né? Em algumas situações, ele consegue emitir uma baixa frequência. Porque, por exemplo, esse corpo negro, ele tem temperatura? Se ele tem temperatura, está saindo o calor dele. Então, assim, ele absorve tudo, idealmente falando, né? Mas você tem que perceber também que se você consegue medir a temperatura de alguma coisa, é porque está saindo infravermelho, radiação eletromagnética, né? Você entendeu? Então, isso era o corpo negro, e na época a galera não conseguia explicar, né, como é que funciona essa radiação de corpo negro. Tanto é que para isso, né, o pessoal costumava... Isso aqui é um exemplo, né, um ótimo exemplo de corpo negro. O que é um corpo negro? É um buraco negro, né? Então, essa imagem é muito bonita, né? Tirei lá do filme Interestelar. Mas aí, ó, a relação que você tem que se ligar aqui é que o pessoal fazia alguns experimentos, né, fazia alguns gráficos, e quando você jogava experimentalmente, se liga nisso, né, para calcular e entender como é que funcionava a radiação, né, de luz de um corpo negro, era mais ou menos assim. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica um pouco melhor para a gente. Então se liga aqui, ó, aqui a intensidade, né, da luz, aqui 600K, é Kelvin, é 1000, 6000, 5000, 4000, né, então lambda é comprimento de onda, lembrem-se lá de ondulatória, aqui ó, ultravioleta, luz visível e infravermelho. Então, experimentalmente, a gente conseguia construir esse gráfico aqui, né, porque você coloca valores e variáveis ali e você vai medindo. Então, você tinha exatamente esse espectro, essa curva, né, percebam que ela vai se acentuando, né, quanto mais alta a temperatura, mais acentuada ela fica e depois ela decai. Aí, beleza. Bom, o que o Kelvin, né, e a galera da época falou? A gente tem algumas fórmulas aqui, vamos a mecânica de Newton, né, vamos fazer algumas fórmulas aqui para entender como é que funciona a radiação de corpo negro. Aí beleza, joga no gráfico, como é que fica? Bom, experimentalmente temos essa curva, só que quando você fazia com as fórmulas que a galera tinha na época, ó, estourava, tuf, vai para o infinito, estoura. Quando você jogava parâmetros de um lado da equação. Quando você jogava parâmetros do outro lado da equação, com a teoria clássica, né, vamos chamar assim, antes de Planck, que eu já vou falar para vocês quem é, né, mas antes da teoria quântica e antes de Einstein, a gente chama de física clássica. Pós eles, nós chamamos de quantização da matéria, da energia, de tudo. Então, por isso que a gente chama de física quântica, pelo fator de quantização. Mas antes de 1900, então, a gente tinha ali apenas a física clássica. E aí, com as fórmulas, com as expressões, com as coisas que a galera tinha da física clássica, ó, joga de um lado, joga do começo, a fórmula, estoura, não satisfaz o que é o experimento. Joga do outro lado, joga do outro extremo, ó, estoura de novo, vai embora, acabou, né? Não dá certo também a teoria clássica, nem de um lado, nem do outro. Então, cara, o que a gente faz, né? Tudo que a gente conhece de matemática e física não dá certo, não prova e não segue esse experimento, né? Por que é importante você se ligar aqui? Os caras, como é que funciona a natureza, gente? Eu acho que a natureza funciona assim, o objeto cai, se eu soltar o objeto, eu acho que ele vai cair 5 metros em 1 segundo. Estou falando de proporção de Galileu, queda livre, essas coisas. Ah, é verdade? Você acha que é? Eu acho que é. Fiz umas contas aqui, eu acho que demora 1 segundo. O que você faz? Vamos fazer o experimento, né? Pega o experimento, faz, cai, beleza. É isso. Ou vamos fazer o contrário. Vamos pegar aqui uma pedra de uma altura de 5 metros, médio tempo. Demora 1 segundo. Qual que é a fórmula que rege esse movimento? Vamos escrever uma fórmula? A fórmula bateu, deu certinho, bonitinho. Então é assim que a gente faz física. E aí quando chegou nesse ponto aqui, a galera não conseguia fazer, né? O experimento dava um valor e a teoria, as contas, as fórmulas davam outro valor que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no gráfico, né? Percebam que, olha só, ele sobe para o infinito, cara, vai embora. Mas ele tinha que voltar, descer e ir para o zero praticamente aqui em relação à intensidade. Tudo bem até aqui? Gente, ó, dúvidas, manda mensagem para mim, comentário do vídeo, pelo amor de Deus, comentem aí, vem falar comigo, tô aqui esperando vocês, gente, ó, tô aqui juntinho com vocês, é isso que você tem que perceber, tá? Juntinho, mas tô juntinho, virtualmente, mas tô juntinho. Aí, qual foi a solução? Quem deu a solução foi esse cara bonito, carequinha bonito aqui, chamado de Max Planta, tô brincando, é Max Planck, não vai falar planta, ele não gosta. E aí, qual foi a solução? Cara, o Planck não foi assim, né, do dia para noite, oi, falaram desse problema aqui, eu acho que é assim. Não, cara, o cara fica estudando, o cara fica pesquisando, o cara fica anos, dedica década da vida dele para uma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, embora ele tenha falado que é isso, ele falou assim, ó, eu acho que é isso.
ele não fez dedução, né? A gente, em alguns momentos do nosso curso de física aí, eu fiz várias deduções com vocês, pegava uma fórmula, juntava com outra, chegava em outra, né? O Planck, nesse caso, cara, ele falou assim, gente, ó, é assim. É assim. Ele falou, é assim, só pode ser assim. Aí os caras falaram, mas Planck, o que é isso, cara? Como é que você fala que uma coisa é assim? O Kelvin, você acha que o Kelvin gostou? Pô, o Kelvin falou, não, acabou a física. Aí o cara está começando uma nova fase da física, ele está abrindo horizontes, ele está praticamente, eu não vou falar destruindo, né? Mas ele está fazendo uma física nova, completamente nova. E aí, o que ele falou? Vamos entender aqui algumas coisas, né? Ele falou que a energia é igual a N vezes H vezes F. O que são essas coisas aí? Vamos falar um pouquinho, né? N. N vai ser um número pertencente ao conjunto dos números naturais. Vocês lembram o que é isso aqui? Acho que não, mas vamos lá. Os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem vírgula, não tem fração, não tem decimal, não tem raiz quadrada. São apenas os números inteiros, né? Os números naturais. Os inteiros envolvem os negativos aqui também, não pode ser negativo. É só 1, 2 e vai embora. Você já entendeu, né? Os naturais. Beleza. Outra coisa que é importante você saber. F. Frequência, onda, é disso que estamos falando, né? A frequência da onda aí. E o H, cara, a galera faz homenagem, né? A si mesmo, no caso. H é a constante de Planck. Essa constante de Planck, ele fez umas contas lá e calculou. Um valor bonito, né, rapaz? Olha só que beleza. 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 joule por segundo. Esse é o valor da constante de Planck aí, o H. Precisa decorar? Claro que não, né? Se for cair isso aqui, alguém tem que te falar. Ninguém decora essas coisas, tá? Mas aí, gente, o que ele falou? Não entendi ainda a solução, Sanhan. Qual que foi a solução? Eu não entendi, né? O que ele percebeu? Né? O que o Planck percebeu? Ele falou assim, ó. Ele estabeleceu, na verdade ele percebeu, que a energia da radiação não era emitida continuamente, mas ela era emitida por pacotes de energia. Como assim? Explica melhor. O que você está falando? Ó, pensa numa torneira. Abre a torneira, começa a cair continuamente água. O que o Planck falou? Ó, essa água não cai continuamente. Cai uma gotinha, depois cai outra gotinha, cai outra gotinha, cai outra gotinha. É que se você olhar olho nu, você não consegue perceber, mas se você fizer em câmera lenta, você vai perceber isso. Entendeu a ideia? Então assim, o Planck falou, não é assim, vai energia. Não, a energia não vai como quer. Não, cara, ela vai em pacotes. Né? Então, vai um tanto de energia, vai mais um tanto, vai mais um tanto. Essa foi a ideia dele e por isso que ele fez aquela fórmula lá, tá? E aí, esses pacotes de energia, o nosso amiguinho tio Einstein falou, ó, isso aí a gente vai chamar de quanta de energia. Mas o que é esse quanta de energia, tá? Quanta é o plural de quantum. Então, se você tem um pacote, né, você tem um quantum de energia. Se você tem 2 ou mais pacotes, você passa a ter, então, um quanta. Entendeu? É latim, o plural é um pouco diferente, né, das nossas coisas aí, mas enfim. Quanto é um pacote, quanta 2 ou mais pacotes de energia. Você pegou? Você se ligou nisso aí? Tá beleza? Tranquilinho? Bom, e aí, né, já falamos disso aí, se 2 ou mais pacotes, então temos aí o quanta de energia. Então foi isso aqui, cara, que o Planck percebeu. Então assim, como é que ele chegou nisso? Ele não chegou, ele falou assim, ó, eu acho que a natureza se comporta assim. Vamos fazer o teste? Faz o teste, deu certo. Acabou, revolucionou, né? Acabou, cara, a física, né? Assim, não que acabou a física, mas acabou o problema, né? E aí, a partir disso, começou um universo de coisas que até hoje a gente está estudando essa física quântica, essa relatividade aí, e tem coisa que a gente não sabe até hoje, muita coisa, por sinal, ainda mais quando a gente sai do nosso sistema solar, né? Buraco negro, estrelas, essas coisas assim, cara, a gente não sabe nada, não sabemos nada, né? Por que a gente não sabe nada? Porque não tem como você ir lá e fazer um experimento, né? Ah, o buraco negro, como é que funciona? É assim, assim, assim. Ah, vai lá, faz um experimento, prova para mim. Você entendeu? Não dá, cara, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, tá? Ah, a estrela funciona assim, 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 a estrela nasceu assim, então tá bom. Vai lá, pega um tanto de energia, pega um tanto de gás hidrogênio lá e faz uma estrela para eu ver. Entendeu? Se não fizer o experimento, não está aprovado. É assim que funciona, tudo bem? Então por isso que estamos estudando isso aí tudo até hoje. Mas aí, vamos voltar para cá e falar um pouquinho da luz. No caso da luz, quem estudou muito a luz foi o tio Einstein, né? Tio Einstein falou assim, ó, que o menor pacote de luz a gente vai chamar, né, de fóton. Então assim, um quantum de luz, um pacote de luz a gente vai chamar de fóton. Pô, o termo muito, né, familiar para nós, fotografia,
painel fotovoltaico, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, aqui é uma ilustraçãozinha, uma imagem bonitinha, né? Seria uma partícula, um átomo, um elétron de luz, um elétron de luz, ele se mexendo, fazendo um caminhozinho, subiu aqui, a luz fazendo curva, sei lá, se pode, depende aonde, né? Mas, enfim, vocês estão entendendo? Tá beleza? Então, quando você começa a quantizar a matéria ou a luz, vão surgir, então, termos novos. É disso que estamos falando aqui, tudo bem? Aí, gente, o que acontece? O fóton, né? O fóton existe, cara. O fóton existe. E aí, tipo, tem um pessoal que tirou umas fotos, né? Se você perceber aqui, ó o sentido do campo elétrico. Olha aqui o sentido do campo elétrico. E aí, o que é isso aqui, né? Esses são fótons fotografados em nanotubo de carbono, usando pulsos de elétrons de altíssima velocidade. E aí você tem as imagens mostrando campos evanescentes em dois momentos e em duas polarizações diferentes, né? Já estudamos polarização também, espero que vocês se lembrem disso, mas enfim, é real, né? Então o Einstein teorizou e aí essa foto é mais recente, né? Deve ter uns 30, 40 anos. Perto de Einstein, 100, 120 anos atrás, né? Então o pessoal conseguiu provar, cara, tá lá, existe fóton, beleza, assim a gente acredita. Tudo bem até aqui? Entenderam? Ó, esse comecinho foi só para a gente se edificar, os alicerces, algumas coisas que estão acontecendo, mostrar para vocês o que a gente vai estudar, e aí na próxima aula a gente continua. Ó, dúvidas, mandem mensagem para mim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau!